O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E o Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, podereis dizer a esta moreira: arranca-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra e cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta ao campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepare-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos simples servos. Fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Quem vem acompanhando as leituras dos domingos do tempo comum vai perceber que Jesus está numa caminhada para Jerusalém. É o ponto final, onde ele vai chegar e vai desafiar-se com as autoridades que vão matá-lo, mas vai ressuscitar. Mas enquanto não chega lá, ele está sendo acompanhado pelos discípulos, muitas vezes pelos fariseus que ficam ouvindo o ensinamento de Jesus para poder desmontá-lo e criticá-lo. E os discípulos, diante do novo ensinamento de Jesus, isso é muito importante a gente perceber. O próprio Jesus, no Evangelho de Lucas, já disse, a lei e os profetas chegaram até João Batista. João Batista pertence, portanto, ao Antigo Testamento. Daí em diante é o reino de Deus. Portanto, o reino de Deus que Jesus Cristo nos trouxe tem novidades que não tinha no Antigo Testamento. É isso que Jesus está querendo mostrar aos seus discípulos que os acompanham nesta caminhada grande. É o caminho de cada um na vida que vai aprendendo aos poucos. Por isso que Lucas coloca essa ideia do caminho. Jesus caminhando em direção a Jerusalém, os discípulos com ele, porque é na vida que a gente aprende, na vida que a gente constrói a nossa própria vida, é na vida que a gente percebe os erros que fizemos, nos arrependemos, não dá para mudar o passado, mas temos condição de reconstruir, de mudar. E essa mudança está sendo muito difícil para os apóstolos. Principalmente aqui chama apóstolos, portanto são os 12. Diante daquilo que Jesus vem ensinando, por exemplo, na semana passada, retrasada, no capítulo 16, falou aquela parábola do administrador espertíssimo, porém injusto, malfeitor, aproveita dos bens do Senhor para si. E o Senhor disse:
presta conta, você não serve mais, você está administrando mal os meus bens. Essa é a criação de Deus, e os administradores que nós temos no mundo todo, que em vez de administrar os bens de Deus, Criador, como nós lemos no início, né? O céu, a terra e tudo que neles contém são de Deus, disse a nossa primeira reflexão. E aí, diante disso, presta conta, mas ele foi tão esperto que até aproveitou para, quando sair fora, continua usufruindo dos bens do seu Senhor. E depois a leitura da semana passada da parábola do rico, que não faz pouco caso do outro irmão dele, pobre Lázaro. E aonde depois a situação se inverte. E aí Jesus, ele coloca uma parte aqui que não foi lida na missa aqui, mas eu vou ler porque é preciso dela para poder entender esse texto da nossa leitura do Evangelho. Diz assim, isso antes da nossa leitura: Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalo. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. E a segunda coisa que ele coloca: prestem atenção, ensinando aos apóstolos, prestem atenção. Se o seu irmão peca contra vós, chame a atenção dele, e ele, se arrepender, perdoe. Se ele pecar contra você 7 vezes, num só dia, e 7 vezes vier a você dizendo: estou arrependido, você deve perdoá-lo. Aí o apóstolo disseram então essa frase fundamental: Senhor, para Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. Eles estão percebendo, na realidade, que a fé que eles receberam do Antigo Testamento não é suficiente para compreender o projeto de Jesus de estabelecer o reino de Deus, onde todos somos seus filhos e todos devemos ter a dignidade de viver como pessoas humanas, construindo a fraternidade, construindo a paz entre todos. A fé do Antigo Testamento, na realidade, não basta. Isso aparece, claro, na nossa primeira leitura, até na atitude de Abacuque. Atitude de Abacuque, que numa realidade semelhante à nossa e semelhante à época de Jesus, onde tinha muitos pobres, miseráveis, injustiças, maldades, Abacuque se levanta e ele fica se questionando, dizendo: Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Quer dizer, parece-me que Abacuque, o profeta, ele está esperando para Deus tomar providências e fazer as coisas. E continua: até quando devo gritar a ti violência? Estou mostrando violência aqui, olha a maldade que existe, sem me socorreres. Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês a maldade? Veja, destruições, prepotência estão à minha frente, reina a discussão, surge a discórdia. É a realidade de Abacuque: miséria, exploração. Sempre tem isso. E quem vê, pede a Deus. A tendência de todos nós, muitas vezes, é essa: por que é que Deus não elimina todos esses injustos, malfeitores e pronto? É a pergunta que talvez que Abacuque está fazendo a Deus, pedindo para Ele tomar providências. Essa ainda é a fé do Antigo Testamento: esperar que Deus faça as coisas. Mas Deus já vai responder ele, diz assim: respondeu-me o Senhor dizendo: escreva esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. Portanto, deixa marcada, escrita, o que vou dizer. Isso é a resposta de Deus.
A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho. Tende para um desfecho e não falhará. Esse desfecho vai acontecer com a invasão do Império Babilônico, onde vai tirar os que estão sentados, segundo a leitura da passada de Amós, os que estão sentados em camas de marfim, celebrando festividades entre si, enquanto o povo passa miséria e fome, desempregado e tantas outras coisas. Diz assim: a visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. E aí a declaração importantíssima: quem não é correto vai morrer. E esse é o destino mesmo daqueles que fazem o mal. Eles podem aturar, podem parecer que estão fazendo sucesso, mas o destino deles é a perdição. Aqueles que o evangelista fala que passam pela porta larga, fazem de tudo, sem justiça, sem critério, faz tudo de acordo com seu interesse. Como mostrou a parábola da semana passada, o rico que fazia grandes banquetes com seus colegionários, e aí, disse o evangelista, morreu e foi enterrado. Foi enterrado, isso que é, quem não é correto vai morrer. Mas o justo viverá por sua fé. O justo viverá por sua fé. Ele persevera sempre naquilo que acredita, principalmente em Deus. Mas como é que isso acontece na vida? E aí que nós temos a leitura do Evangelho, e é por isso que a igreja escolheu essa primeira leitura, por causa dessa frase: o justo viverá pela sua fé. E agora os discípulos, os apóstolos, os 12, portanto, eles pedem a Jesus: aumenta a nossa fé. Por quê? Porque Jesus trouxe o reino de Deus. O reino de Deus que não cai do céu. A paz não cai do céu. A fraternidade não cai do céu. A divisão dos bens para todo mundo poder ter não cai do céu. A limpeza na nossa casa não cai do céu. A educação dos filhos não cai do céu. De uma hora para outra pede a Deus: agora meu filho já está formado lá recebendo o canudinho. Não, não cai do céu. Isso cabe a nós fazer. E isso que o evangelista está querendo mostrar, porque Jesus veio para dizer que Deus, na realidade, Ele já criou o céu, a terra e o mar e criou a todos nós. Nos deu inteligência, nos deu capacidade. Agora cabe a nós fazermos a nossa parte. Se a casa está suja, você pode rezar 1000 terços que ninguém vai limpá-la, a não ser ou você ou sua filha, ou então chama alguém, se não puder, para limpá-la. Nós temos que fazer a nossa parte. Os discípulos ainda não compreenderam isso, que a fé inclui dentro dela uma ação concreta nossa, que vem da convicção nossa de querermos o bem e o bem a todos. E aí nós temos no próprio Evangelho, até nos 3 evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, as ações de Jesus. Por exemplo, para a gente entender, um dos primeiros milagres que Jesus fez foi quando ele estava em casa, lotada de gente, e aí tinha um doente paralítico. E os 4 homens que estavam carregando a maca falaram: como é que nós vamos fazer chegar esse homem para ficar curado por Jesus? Destelharam a parte de cima, desceram o paralítico na presença de Jesus. E aí Jesus viu tudo aquilo. O que ele falou? Diz assim: vendo a fé deles, olha a fé,
Quer dizer, a convicção que eles tinham, que podiam ajudar esse homem, trabalharam, fizeram e encontraram uma maneira de fazer esse homem chegar na presença de Jesus para curá-lo. E Jesus, vendo a fé deles, e aí o curou. Perdoou os pecados, depois curou. Ou então a fé daquela mulher com 12 anos. 12 anos, que nós lemos nos outros anos, esse ano não foi lida, no Evangelho de Lucas também está mais tarde essa leitura, não vamos ler ela esse ano. Aquela mulher 12 anos doente, diz o evangelista que ela corria em todo canto para conseguir encontrar alguém para ajudá-la, corria atrás dos médicos todos e gastou todo o dinheiro. Mas veja bem, lutando para conseguir ficar curada. E alguém ajudasse ela. E finalmente ouviu falar de Jesus. E falou, não podia nem se aproximar, porque como doente, com corrimento de sangue, ela era considerada impura. Portanto, tem que ficar isolada dos outros todos. Mas ela, no seu íntimo, pensava, ninguém vai saber nada, eu vou chegar lá, tocar no manto dele e com certeza vai me dar força. E assim que ela fez, sem ninguém saber. E depois de ficar curada, Jesus disse para ela, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A fé é a busca pela vida. Eu creio que se eu estou doente, eu preciso fazer alguma coisa para ficar curado. Se meu filho ficou doente, eu preciso fazer alguma coisa para meu filho ficar curado. Eu preciso correr. Se não tem serviço, eu preciso lutar para que nós tenhamos serviço, para o nosso povo ser atendido. Isso que é a fé, a convicção de querer construir uma vida digna para podermos viver na fraternidade. Quem é que vive na fraternidade e amor e harmonia quando alguém está doente, está sofrendo? Ninguém. Essa é a fé verdadeira, é a busca por uma vida digna. Mas não simplesmente ficar desejando ou ficar apenas rezando. Rezo e preciso muito. Vai aparecer uma parábola que nós vamos ver daqui, acho que 2 semanas, daquela viúva que foi injustiçada. E ela corria, rezava sempre. Mas o que é essa oração que ela fazia? Ela ia lá todo dia na porta do juiz para tirar a sentença a favor dela e dar-lhe justiça. E foi um dia, outro dia, 3 dias, e foi todo dia, até incomodar o juiz. E disse o juiz, eu sou o homem que não temo a Deus, nem respeito ninguém, porque aqui eu faço o que bem entendo. Eu mando aqui, mas como essa mulher está me incomodando, olha a oração dela, pedindo força, mas ia lá todo dia incomodando para exigir o seu direito. E disse o juiz, porque está me incomodando, eu vou dar a causa para ela, porque ela na realidade tem direito. Foi roubada. É a fé. É a fé. Depois dessa leitura, quando vamos ler, tem uma frase, será que quando Jesus voltar, vai encontrar fé na terra? Quer dizer, vai encontrar gente que promove a vida, que defende a vida, que quer o bem a todos e se doa para o bem para todos. Será que vai ter fé na terra? Isso na leitura que nós vamos ver ainda. Mas voltando à nossa leitura, portanto, Jesus disse, se vós tivesseis fé, ao pedir aumenta a nossa fé. Eles ainda não entenderam que a fé não é basta uma ideia, eu creio, não basta isso. Assim como não basta, mas eu amo minha família e gasta todo o seu dinheiro fora, deixa a sua família muitas vezes com fome e crianças abandonadas. E diz, mas eu amo minha família. Cadê a prova concreta, a ação concreta? É isso que está dizendo. A fé não é simplesmente algo da cabeça. Eu rezo e Deus faz. Não, eu rezo para Deus me dar força, porque eu tenho condição de fazer e cabe a mim fazer. E ainda mais, não só cabe a mim fazer, como diz aqui na última parte o segundo exemplo, somos simples servos.
Aqui tem servos inúteis, é uma tradução errada, mas somos simples servos, fizemos o que devíamos fazer, cabe a nós fazer. E se eu sou mãe, cabe a mim cuidar da criança, dar banho. Se eu sou pai, cabe a mim trazer o pão na mesa para comer. É minha responsabilidade. Não tem que ficar depois exigindo uma recompensa porque eu estou assumindo a minha responsabilidade, como pensavam os fariseus. O ensinamento dos fariseus era assim: eu faço, eu rezo, eu louvo, eu canto, depois Deus tem que me compensar. Deus tem que me dar o mérito. Eu mereço, porque eu rezei, louvei. Não, isso é a mentalidade dos fariseus do Antigo Testamento. Jesus disse: Deus nos dá tudo gratuitamente. Ele nos deu tudo gratuitamente, tudo que nós temos. Agora temos que fazer a nossa parte, e aqui que entra a fé, aumenta a nossa fé. E aí Jesus vai dizer para eles: mesmo se vocês tivessem fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, podereis dizer a esta moreira, arranca-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. É uma força de uma expressão. Quem tem fé faz milagres. Quantas vezes, diante de uma dificuldade grande, de uma montanha de problemas que nós temos, mas a gente vai pegando o passo, um pouco cada vez, com convicção, com fé. Não vou conseguir, não, mais um passo. Não quero fazer tudo de vez, não, isso não consegue mesmo. Mas passo a passo, uma coisa atrás da outra, e quando chega, igual ao filho que entrou na faculdade e diz: nossa, 5 anos de estudo, como é que vai ser? Nossa, não dá, dá. Passo a passo, um dia após o outro. E quando chega lá dizer: não mereço, não tem merecimento nenhum, fizemos o que tínhamos que fazer. É nossa responsabilidade fazer isso. É nossa responsabilidade cuidarmos uns dos outros. Assim como na família, é nossa responsabilidade cuidar, zelar um pelo outro. E não vou, quando zelar terminar, agora eu quero que Deus me recompense. Não, somos simples servos. Fizemos o que tínhamos que fazer, graças a Deus. E por isso vivemos no reino de Deus. Jesus aqui coloca então: se algum de vós arranca-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Aqui Jesus também está se referindo a uma outra parábola que ele colocou, da semente da mostarda. Ele diz: olha, a semente da mostarda é tão pequenininha, é a menor que conhecíamos até então. Mas quando ela crescer, se torna uma árvore grande, hortaliça na realidade. Se torna a hortaliça maior entre as hortaliças, e os pássaros do mundo todo, eles vêm se abrigar nos seus galhos. É uma fé, disse Jesus, que tem que ser aberta, não para um grupo pequeno, simplesmente os céus, mas tem que ser aberta para a gente abrigar a todos, porque o reino de Deus não é de um grupo seletivo, não é de um grupo que se acha que merece. Jesus quer incluir no seu reino todas as pessoas, porque Deus é Pai de todos, e precisamos nos preocupar com todos, para podermos construir esse reino. E por isso, para terminar, nós temos a força aqui que de São Paulo coloca a Timóteo, quando ele fala: pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas um espírito de fortaleza, um espírito de amor, um espírito de sobriedade. E é por isso, diante desse espírito que Deus nos deu, nós não podemos ficar parados só pedindo a Deus, mas temos que fazer a nossa parte para construir um mundo novo, para construir mais fraternidade, para termos repartilha melhor entre todos os bens que Deus criou para todos os seus filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,